Olá pessoal, boa noite. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com um assunto que é extremamente importante e por experiência eu acho que tem caído no Enem nos últimos 10 anos de forma corriqueira, que é a questão da associação de resistores. Então, nós vamos ver aí que nós temos 3 tipos de associação de resistores e nós vamos trabalhar hoje com essas 3, Então, a gente precisa entender que na associação de resistores nós vamos trabalhar com circuito fechado, beleza? Formado por 2 ou mais elementos. E a gente precisa saber que no caso do resistor, ele tem essa simbologia. Tá? Então, toda vez que vocês virem um símbolo com essa característica, todo tremidinho, nós estamos falando de resistores. E aí a gente dá nome a eles, A gente pode chamar de R1, R2, R3, enfim, dependendo da quantidade de resistores que eu estiver trabalhando aí. Bom, gente, o primeiro nós chamamos de associação de resistores em série, ok? Beleza? E é muito importante que a gente consiga entender, mais do que o jeito de calcular, identificar quando ele está em série e quando ele não está, ele está em paralelo, ele está em misto, enfim, tá? Porque às vezes, quando a gente olha, em um resistor, a gente fica com aquela imagem de que o resistor em série é aquele que só está linear. E nem sempre acontece isso. Por exemplo, o resistor em série, de uma forma tradicional, então ele tem aqui um resistor que eu vou chamar de R1, então ele tem outro resistor que eu vou chamar de R2, e ele tem um terceiro resistor que eu vou chamar de R3. Lembrando, gente, que pode ter 4, pode ter 2, pode ter 5, enfim. Eu preciso ter no mínimo 2 para eu poder associar. A palavra associação, ela dá a imagem para a gente, ela dá a ideia para a gente que exista mais do que 2 elementos, de resistência elétrica ohmica, ou seja, essa resistência ela tem que ser constante, ligadas aí ligadas aí pela mesma corrente quando eu estiver falando de resistor em série. Então, olha só. Quando nós temos aí resistores em série, nós temos aqui 3 resistores, R1, R2 e R3. E a gente calcula a resistência equivalente dele como a somatória R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Ou seja, se eu tiver 10 resistores, na verdade, eu vou, somar os 10, tá ok? E vamos lá, vamos tentar entender um conceito muito importante que fala de resistência e resistividade, tá? Ou melhor, de resistência e resistor. Olha só, a gente tem o costume de falar daquele equipamento do chuveiro, que quando queima, como sendo resistência elétrica, queimou a resistência do chuveiro, queimou a resistência da chapinha do secador. Na verdade, gente, o material, o equipamento, que é todo em espiral lá, na maioria das vezes, aquilo chama resistor. Então, vamos tentar entender o que seria, basicamente, a resistência. Eu sempre faço uma analogia para a gente poder entender o seguinte. E alguns alunos me perguntam por que ele está em espiral, Por que ele faz em espiral? Pensa comigo, gente. Se eu estou num prédio de 19 andares, de 20 andares, e eu tenho que subir esse prédio do primeiro ao último, e eu tenho um recurso que é o elevador. Então, você concorda que com o elevador, o elevador faz linha reta? Eu não vou ter tanto trabalho assim, porque o elevador vai subir, eu vou ficar paradinho, eu vou conseguir chegar do primeiro
e vou chegar no último tranquilamente, tá certo? E aí imagina uma segunda pessoa fazendo a mesma coisa que eu, só que essa pessoa vai ter que ir de escada, tá certo? Essa pessoa vai ter que ir do primeiro ao 20º andar de escada. Ou seja, a segunda pessoa, ela não vai em linha reta, né? Ela vai fazer aí vários percursos e o trabalho desenvolvido vai ser maior. O que vai acontecer com as duas pessoas quando chegarem lá? A primeira pessoa que chegou de elevador vai chegar de forma muito confortável, porque ela vai subir, não vai ter trabalho quase que nenhum. A segunda pessoa que teve que ir através das escadas, ela vai chegar lá quente, fervendo, suando. Por quê? Porque ela teve maior dificuldade. Por isso que aqueceu o corpo dela. E é exatamente isso que acontece com a resistência. Se eu tivesse numa resistência de chuveiro de forma linear, os elétrons passariam por aqui sem nenhuma dificuldade. Ou seja, sem nenhuma resistência. A resistência é uma barreira, justamente para dificultar a passagem. E se eu gero uma dificuldade na passagem, eu gero aquilo que eu preciso, que é a energia térmica. O chuveiro precisa esquentar. A chapinha precisa esquentar, a torradeira precisa esquentar, né? A sanduicheira, a cafeteira, todos esses equipamentos que têm resistores precisam esquentar, concorda? E para isso vai ter que ter o quê? Dificuldade. O elétron vai ter um pouco mais de dificuldade para passar nesse tipo de resistor, tá certo? No qual ele no final vai aquecer. Então ele gera, através da energia elétrica, a energia térmica. Tá vendo que eu tive transformação de energia? Eu transformei energia elétrica na energia térmica, que é o que eu preciso, que é o meu objetivo final. Tá ok? Então o resistor é o equipamento, é o sólido, é aquele equipamento que nós colocamos no chuveiro, na chapinha, no secador. A resistência é a dificuldade que o elétron tem para passar dentro de um circuito aí. Tá ok? Então, beleza. Vamos começar a entender essa questão aí. Os resistores em série, gente, eles são percorridos pela mesma corrente, tá? A gente vai ver aí corrente elétrica. E nós sabemos que corrente elétrica, ele tem a representação com a letra I minúscula e a sua unidade no sistema internacional é A de ampere. Então, se eu tenho aqui um resistor em série, a corrente elétrica que passa pelo R1, pelo R2, pelo R3, pelo R4, pelo R5, vai ser a mesma. Não vai ter diferença de corrente, tá certo? Beleza? Calculando aí a resistência equivalente, é só somar todas as resistências que eu tenho no circuito. Então, vamos imaginar um exemplo aqui. Vamos lá. Digamos que eu tenha esse resistor... deixa eu pegar um desenho aqui, que acho que está bem fácil da gente entender. Eu tenho aqui uma fonte, né? Ou seja, uma fonte que vai gerar essa corrente numa determinada voltagem, que não me importa agora. Aqui eu tenho um resistor, aí eu tenho outro resistor, eu venho para cá, eu tenho outro resistor, enfim. Então, não sei, vou colocar valores aí, 4, 8, 10. 4, o símbolo de ômega, porque nós estamos trabalhando com a primeira lei de Ohm. Então, aqui eu tenho 4 ohms, aqui eu tenho 8 ohms, e aqui eu tenho 10 ohms, tá certo? Muita gente, quando olha esse resistor aqui, não fala que ele está em série. Sabe por que não fala que ele está em série? Porque dá uma imagem que nós temos duas retas paralelas aqui. Aí a pessoa vai de cara e faz paralelo nesse resistor. E na verdade, não, tá certo? Esse resistor aqui, ele está em série. Por quê? Porque a corrente vai vir nesse sentido e vai passar por aqui. Ele entortou o resistor, mas ele vai passar normalmente pelos três. Ó. Se eu estivesse fazendo o que a gente chama de nó,
que é um T, né? Tá vendo que aqui, ó, se tivesse alguma coisa pro lado de cá, observa que aqui eu tenho um nó. Um nó, ele forma justamente a letra T, ou invertida, né? Tá vendo? Ó, vou até mudar de cor. Aqui eu tenho um nó. E aí a gente vai trabalhar mais pra frente com as leis de Kirchhoff, que uma delas é a lei dos nós, a lei das malhas. Então eu tenho aqui um resistor em série. Como que calcula a resistência equivalente dele? Soma-se o valor do R1, que é 4 ohms, mais o valor do resistor 2, que é 8, mais o valor do resistor, que é 10, e eu concluo que a resistência equivalente desse circuito vai ser igual a 10 mais 8, 18, 18 mais 4, 22 ohms. Tranquilo? Super fácil, né? Vamos trabalhar agora com o segundo exemplo, que é os resistores em paralelo. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Associação em paralelo, tá? Paralelo. No caso do paralelo, o potencial elétrico, né, vai ser igual para todo mundo aqui, tá? Então nós temos três situações para a gente calcular, que é o seguinte. Então eu tenho um ponto aqui A, e a partir daqui vão sair, tá vendo que forma um nó aqui? Então aqui eu tenho um resistor, e aqui embaixo eu tenho outro resistor. Sou muito bom para desenhar, não. E eu vou dar, não sei, um exemplo aí, 2 e 4. 2 ohms e 4 ohms. Certo? Perceba, gente, o seguinte. Quando eu tiver um resistor com apenas 2 resistores, essa regra funciona apenas para 2 resistores diferentes. Quando eu tenho 2 resistores, o que eu faço? A resistência equivalente vai ser o produto entre eles, ou seja, 2 vezes 4 dividido pela soma entre eles. 2 mais 4. Tá certo? Então eu tenho 2 vezes 4 que dá 8 e 2 mais 4 que dá 6. Tá certo? Vou simplificar, dividir aqui por 2 e por 2, eu vou ter 4 terços de ohm. Beleza? Pode deixar em fração. Se o exercício estiver em decimal, a gente divide 4 dividido por 3. Tranquilo, gente? Então, é super simples. Quando eu tiver 2 resistores associados em paralelo, nós fazemos a divisão entre o produto pela soma deles. E fim de conversa. Muito fácil. Agora, vamos imaginar hipoteticamente que eu tenha 3, 4, enfim, quantos resistores eu quiser, e todos esses resistores são iguais. Nós estamos falando de paralelo, tá? Então eu vou dar exemplo aí de 2, 2 e 2. Tá ok? Então, quando nós tivermos aí uma quantidade de resistores idênticos, né, ligados em paralelo, nesse caso, para calcularmos a resistência equivalente do circuito, basta que se divida o valor da resistência individual pelo número de resistores. Ou seja, tá vendo que eu tenho 3 resistores, 2, 2 e 2? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai pegar a resistência equivalente, tá certo? O valor da resistência individual é 2 e eu vou dividir por 3. Por quê? Porque eu tenho 3 resistores. Se eu tivesse mais um aqui, não sei, vou dar um exemplo. Bem hipotético. Se eu tivesse 2, 2, 2, 2, 4 resistores com a mesma resistência individual, eu faria 2 dividido por 4, porque eu tenho 4 resistores. Tá certo? E assim sucessivamente. Beleza, gente? Vamos lá, vamos continuar agora trabalhando com o paralelo. De uma maneira geral. Então vamos lá, eu tenho aqui um ponto A. Vou fazer um resistor com 3.
Então, vou usar 2, 3 e 4. Aqui eu tenho resistores diferentes, tá ok? Para calcular a resistência equivalente de resistores com resistências individuais diferentes, eu vou usar a seguinte fórmula. O inverso da resistência equivalente, tá? Então é sempre o inverso da equivalente, vai ser sempre igual ao inverso do R1, então 1 sobre 2, mais o inverso do R2, do R1 eu já coloquei, do R2, e mais o inverso do R3, que vale 4. Beleza? Fácil, né? Vou ter que tirar o MMC. Então, eu tiro o MMC entre 2, 3 e 4, vai dar 12. Aí eu preciso dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Ou seja, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Feito isso, vamos lá. O inverso de R, né, da equivalente é 6 mais 4, 10. 10 mais 3, 13. Bom, gente, eu descobri que o inverso da resistência equivalente é 13 sobre 2. Mas eu preciso descobrir a resistência equivalente e não o seu inverso. Beleza? Então, o que eu faço? Vou inverter todo mundo. Eu vou ter a resistência equivalente igual a 12 sobre 13 ohms. E aí fica o critério de vocês utilizarem tanto em ohms ou, enfim, em ohms não, ou em fração ou em decimal, aí fica a critério de vocês, tá ok? Então nós vimos hoje associação de resistência em série e associação de resistência em paralelo. Resumindo, na ligação em paralelo, a corrente elétrica divide-se de acordo com a resistência elétrica de cada ramo. A gente vai ver isso quando falar de corrente. Na ligação em paralelo, a resistência equivalente é menor que a menor das resistências. Isso é uma curiosidade. Tá vendo que a resistência equivalente, o resultado final, é sempre menor do que a menor das três? Entre 2, 3 e 4, a menor é 2. A resistência equivalente sempre vai ser menor do que ela. Ok? Uma curiosidade interessante. E na ligação em paralelo, todos os resistores encontram-se ligados pelo mesmo potencial elétrico. Beleza, pessoal? Dúvidas? No próximo vídeo nós vamos trabalhar com o misto, que a gente vai juntar todos os dois no mesmo circuito. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima!